na Alemanha, junto com o pai de Maria Vitória, Sr. Luiz Henrique. Eles trabalham na fazenda Mata do Lobo como agricultores. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, principalmente ao Rogério Vigan, pela confiança, de dar essa oportunidade da gente estar falando o que a gente tem feito na nossa fazenda aqui. Nossa ideia não é trazer nenhuma receita, nenhum molde do que pode ser feito dentro, principalmente da agricultura sintrópica, mas sim a nossa experiência, porque a gente tem aprendido que é o trabalho desse retorno, que a gente estava sendo apresentado aqui antes, desse retorno do homem para se encontrar em contato com a natureza, e a agricultura sintrópica é um caminho para esse reencontro. Bom, nossa fazenda está localizada no município de Rio Verde, a fazenda do meu pai. Eu e Daniel estamos trabalhando lá com ele desde que eu formei, há 3 anos atrás, em 2015. A área cultivada total dela é 2.350 hectares, produção principal soja e milho, monocultura, e a gente tem 2 sistemas de agrofloresta que hoje somam 30 hectares, e a projeção nossa é para aumentar para 50 hectares nos próximos 2 anos. Só uma introduçãozinha rápida sobre a agricultura sintrópica. Ela é um sistema que propõe a construção da agricultura visando, tendo como exemplo os sistemas florestais. E a gente sempre pensa nos processos ao invés dos insumos para conduzir essa lavoura de produção. E também a gente enxerga que todas as relações da natureza são baseadas na cooperação e no amor incondicional, e não na competição, como muito se vê na agricultura mais praticada hoje em dia. A gente começou esse sistema a partir de uma consultoria com o Ernst Gutt, que já teve outros eventos aqui do GAS, e é isso. Bom dia, gente, também. Obrigado pelo convite. E como princípios desse tipo de agricultura, os fundamentos, a gente basicamente só tenta copiar e colar a natureza na nossa propriedade, um princípio, por exemplo, é a sucessão das espécies, que a gente tenta copiar também. Então, a gente partindo de uma área degradada, que foi no nosso caso, por exemplo, a gente quer, por exemplo, produzir café, E o café, na sucessão, ele é lá na frente. E o que acontece na natureza com uma área degradada, naturalmente? A natureza vai mandar plantas pioneiras que, no longo tempo, possibilitam essas plantas de sucessão mais alta prosperar. Então, com o tempo, biomassa vai acumulando, a biologia do solo vai melhorando, a relação fungo-bactéria vai aumentando, e é isso aí. E o outro fundamento que a gente tenta aplicar na agrofloresta, é a estratificação do sistema, que traz, que também é da floresta, que tem um estrato rasteiro, estrato baixo, alto, emergente. Isso, no final das contas, possibilita para nós um melhor aproveitamento de área, de luz, e também, quando é bem feito, como a natureza faz, pode criar um tipo de uma vortex inversa, porque o solo, a temperatura do solo na floresta ela é muito mais baixa que no extrato alto, que possibilita ou facilita a condensação da água, e assim fica mais eficiente para segurar a água. E aí, vendo esse sistema assim, a gente que é agricultor pensa, meu Deus, como que eu faço agora para traduzir isso para uma área agrícola, principalmente em larga escala, Como que eu vou fazer? Porque é muito complexo, e a gente pelo menos estava acostumado a trabalhar com soja e milho, que é uma cultura só, super mecanizada. Como que eu vou fazer? Então, o modelo que a gente vem seguindo, o modelo de desenho, é fazer linhas muito biodiversas, com entrelinhas de
capim, plantas pioneiras das entrelinhas, para facilitar o manejo, possibilitar a mecanização. E aí é só para exemplificar, a gente vai mostrar mais fotos da nossa realidade, do que a gente tem feito, de como que fica a disposição dessas plantas e desse sistema no campo. Bom, como eu já falei, né, mais ou menos, o que são as vantagens principais desse sistema, né? A meta principal é a independência de insumos, né? O único insumo que a gente quer é, por exemplo, no começo, os produtos biológicos para acelerar esse processo de recuperação, né? E com esse processo de sucessão, né, a gente, no longo do tempo, a gente enriquece o solo, né, aumenta a biodiversidade, tem uma melhor economia de água e tem a fixação de carbono também, que ela é absurdamente mais alta do que em qualquer outro sistema agrícola. Comparando com o sistema convencional, a gente tem um balanço positivo de carbono. Em vez de perder carbono ano por ano, a gente tenta agregar ano por ano. Carbono, solo, água, é uma agricultura que busca trazer um impacto positivo para o ambiente, não um negativo. Então, sempre busca melhorar o ambiente, mesmo com a exportação da produção. Esse aí é um exemplo de um café que a gente plantou em uma horta nossa, num sistema bem pequeno, não é a larga escala, mas com uso mínimo de insumo. A gente usou um pouquinho de composto na implantação só e o restante foi só manejo intensivo de espécies, matéria orgânica e plantas. E a gente pode ver que ele está super saudável. Essa planta está hoje com 1 ano e meio, sem nenhuma doença, e comprovou para a gente que se você tem um sistema saudável, um solo saudável, uma planta saudável, as doenças não vão aparecer, porque a própria natureza entende que aquele é o lugar dela e ela não precisa ser retirada dali. E também outra coisa que a gente, com esse sistema, a gente aprende mais, na minha opinião, de abrir os olhos, né? Então esse café, por exemplo, ele já estava com problema, por exemplo, aí estava alargado, estava comendo, não sei o quê. Aí a gente viu, por exemplo, que ele estava no lugar talvez demais sombreado, né? A gente fez uma poda e aí já depois de uma semana estava tudo beleza de novo. Então fazendo esse tipo de manejo, né? Sempre perguntar o que eu fiz errado, o que está dando errado. É a mudança da visão, né? De não enxergar a praga, a lagarta, a deficiência como sendo um problema da planta, da praga, um problema da natureza, mas sim um problema nosso, de onde que nós, como seres humanos e agricultores, erramos na construção do sistema. Então é um sinal que vem para nos mostrar o erro. Então, se eu jogasse um inseticida, por exemplo, eu estaria só apagando fogo sem entender o motivo real daquele aparecimento. Aí agora a gente vai mostrar nosso exemplo prático, né, do que a gente tem feito. Ainda é pequena a área, são experiências que a gente está tendo na prática mesmo. Estamos construindo os desenhos e desenvolvendo. É uma sala de aula ainda. Já são 17 hectares, mas a gente está testando uns 4 desenhos diferentes, né? E a gente está querendo focar nessas áreas, né, de umas espécies madeireiras, que é, por exemplo, ocro, jatobá, cedro australiano, que é tentar também ao lado do café, tentar produzir abacate, manga, mas sempre trabalhando nessa visão que vai ser o melhor para o meu café, né? E a gente está visando também mecanizar o sistema, né, para realmente, depois de uns anos, ver, deu certo, e a gente realmente partir para uma escala realmente larga, né? Isso porque a nossa realidade aqui, pelo menos da nossa região, é de realmente fazendas grandes, de monocultura, e aí ser uma alternativa para esses ambientes de larga escala. Aqui pode ver, esse foi nosso primeiro plantio, então tem muitos erros, né, e tal, mas a gente sempre faz da seguinte forma: a gente planta umas linhas de árvores, né, com um certo espaçamento. Aqui, por exemplo,
7 metros de entrelinha, né? Aí nós plantamos o eucalipto, né? E a bananeira para dar aquela biomassa inicial. E também na entrelinha a gente tem o capim mombaça, né? Que é o grande produtor de biomassa. E entre os eucaliptos, como árvore que vem mais para frente, né? Que vai substituir os eucaliptos, tem mogo, tem manga e tem outras nativas, né? E a gente sempre faz assim, que é plantar essas linhas básicas aí, espera um ano, e quando tiver o primeiro sombreamento e talvez um pouco de matéria orgânica sobrando, né, a gente entra com as linhas de café para já facilitar para ele. Isso no caso do café. Então sempre é importante estudar qual que é a sua espécie de interesse e montar um sistema que cria o ambiente ideal para o desenvolvimento e produção da sua espécie de interesse. No nosso caso, que é o café, ele é uma espécie um pouco mais exigente, numa fase de sucessão um pouco mais alta, por isso que a gente entra com ele mais na frente do sistema. Muito importante, matéria orgânica, essencial. Se você consegue fazer certo, bem feitinho, você não vai ter problema com mato, não vai precisar capinar, a quantidade de doenças, pragas e doenças é quase zero. Então, se você consegue ouvir o que o sistema quer te dizer, o que a natureza está te ensinando, é bem mais fácil. Então aqui tem um exemplo da nossa área. Quando a gente começou antes da implantação, era uma área com histórico de soja, já com produtividade não tão boa, bem degradado, bem compactado, assim, foi bem desafiador, né, no começo. E aqui só rapidamente o processo, como a gente implantou, né? A gente começou a plantar a área inteira com capim mombaça, né? Aí colocamos um pouquinho de crotalária também, mas ela acabou não conseguindo se desenvolver bem junto com o capim venceu e ficou só ele no início. Aí sempre a gente vem, começa com o preparo dos canteiros, né? Isso aí é no inverno, o capim estava seco, a gente não dessecou ele, a gente só roçou, ele tinha sementeado, e nesse caso, uma coisa que não foi tão certo a gente fazer. Roçou o capim, subsolamos, jogamos o composto, passamos enxada rotativa na linha das árvores, e aí pegamos esse capim e enleiramos nos canteiros, onde as árvores viriam futuramente. Então as árvores vêm nessas linhas aí, já com o solo descompactado. Aqui já dá para ver no começo do plantio, já está tudo plantado, e aqui que a gente queria mostrar com essa foto que nesse exemplo realmente deu para fazer uma leira boa, e o trabalho de capina foi pouco, e a gente não precisava nem pensar no herbicida ou algo assim. E a mão de obra também não, porque no caso o capim mombaça a gente roçou com roçadeira central do trator e enleirou com o enleirador também. Então foi bem tranquilo com essa questão. Só o plantio que ainda é realmente manual, porque tem uma variedade de espécies que precisa ter uma sistematização. Aí algumas fotos aéreas da época do nosso plantio, da área, né, como que estava, para ver as leiras. E essa foto dá para ver bem como a matéria orgânica ajuda inicialmente no sistema com a questão do controle de mato no pé das árvores. Então, o capim mombaça alto, que era o que a gente queria, e as plantas bem protegidas com matéria orgânica. Essa aí é uma foto de agosto de 2018. O plantio foi feito nesse verão, 17 e 18, né? Então aí é no inverno. E aí você pode ver que nesse sistema, lá na frente, né, estava tudo bem seco, as outras áreas. E no nosso sistema de agrofloresta, a gente tinha, pelo manejo ainda muito incipiente, a área ainda muito pobre, muito pouco diversa, já assim, tudo mais verde, né? A vida um pouco mais pulsante, mesmo no auge do inverno. Em dezembro de 2018, o sistema começando a se desenvolver. O manejo do capim continuava sendo feito, é muito importante esse formato da linha, né, em M, a planta ficando no meio para melhor retenção da água. Em junho agora de 2019, como é que ele estava? E agora em janeiro desse ano, como é que ele está olhando por cima, né? Aí hoje a gente tem 4 desenhos diferentes. A gente tem um desenho aqui,
outro aqui e mais 2 lá atrás, porque o que a gente está estudando agora é qual a melhor forma de posicionar as linhas de café. Se a gente faz 3 linhas de café entre as linhas de árvores ou 2 linhas de café entre as linhas de árvores, como vão comportar essas plantas com sombreamento. E aí esse desenho a gente ainda está estudando. A gente chegando num desenho que seja mais próximo do que a gente consegue fazer mais mecanizado, a gente vai sentir. E nessa foto ainda não tem um café, esse é outro detalhe, porque ele passo por passo a gente vai inserir. Agora a gente implantou outro sistema, outro desafio, que a gente queria experimentar produzir soja e milho em agrofloresta, né? Esse é mais desafiador. Aí dá para ver esse desenho, é muito mais simplificado. A gente plantou umas linhas de árvores com um espaçamento de entre linha de 7 metros, né? Plantou o mesmo esquema de eucalipto, banana, colocou uns mornos, umas árvores nativas, né? Bem estratificado. E o plano inicial era de ter também o capim maçai na entrelinha desse sistema, e com uma máquina que está desenvolvendo agora, né, que o Paulo Borges está muito na frente, que chamou de dinossauro. O esquema é de tirar o capim nas linhas onde vai plantar a soja ou o milho, né, e subsequentemente no plantio, depois do plantio, sempre quando o capim vem, roçar ele com uma roçadeira fraccionada. E a gente vê sim a importância das árvores no sistema, para a gente ter a matéria orgânica fruto de madeira já dentro do sistema. Que aí a madeira, ela favorece muito a proliferação e desenvolvimento dos fungos no sistema, e aí o que a gente tem visto para a monocultura, está sendo feito fora e trazido, né? Mesmo que seja coletado dentro da fazenda, de um lugar fora do sistema agrícola. E aí essa ideia é a gente trabalhar para algo que tenha essa produção dentro do sistema agrícola. Isso em 2018, também foi um sistema implantado em 2017, 2018, no verão. Aí, janeiro de 2019, como ele tinha se desenvolvido melhor do que aquele outro nosso sistema de café, porque a gente não tinha o desafio da compactação nessa área, uma área bem arenosa, e que já estava há 2 anos só em repouso com o plantio de baquiária, porque a gente não via mais viabilidade de plantar soja nela. Então, a vida já tinha voltado bastante ao sistema, diferente do nosso primeiro sistema, né? E uma coisa bem interessante, depois dá para ver melhor, se você quer... Não, mas também esse aí, mas que queria falar, esse foi um sistema realmente que, acho que lá a gente tem 80% ou 90% de área, né? E a gente quase não usou composto. Sobrou um pouco de composto, a gente jogou lá, e mesmo assim os eucalipto foi bombando, e a gente viu que as bananeiras, eles não gostaram do lugar, porque eles são um pouco mais exigentes, né? Eles demoraram para crescer, não foi para frente, mas tipo, depois das primeiras 2 podas do eucalipto, as bananas sem adubo estão bombando agora. Então foi muito interessante de ver isso em prática. Em abril de 2019, né, como é que estava o sistema, manejo das árvores, como é que a gente fez, porque vocês devem estar se perguntando assim, meu Deus, como é que esses meninos estão querendo plantar milho nesse sistema cheio de árvore, cheio de sombra, não vai dar certo. É pelo manejo. Então a ideia é a gente agora nesse ano, né, em janeiro, na verdade esse mês, a gente vai fazer a implantação do milho pela primeira vez. Então a gente poda todas as árvores, bananeira, eucalipto, tudo vai ser podado, triturado. Então aqui a gente usou, na verdade, o 5.0 nosso da fazenda como uma plataforma para possibilitar a poda em altura dos eucaliptos, para a gente poder usar a madeira futuramente para a venda. E o restante de todo o material a gente plantou só para a produção de matéria orgânica. Então a gente vai podar, abrir luz, vai pulsar de matéria orgânica o sistema e aí plantar o milho nessa situação. E é muito interessante, porque no inverno, na época que tem menos água, é quando o nosso sistema vai estar mais verde e vivo
com as plantas que vão estar rebrotando, né? As árvores e as bananeiras, principalmente, os eucaliptos e as bananeiras. Então, aí só exemplificando onde que vai entrar o milho, né, na entrelinha das árvores. E a gente, além do uso do capim, né, a gente quer experimentar várias espécies rasteiras nesse sistema, para deixar como cobertura verde permanente, né? E fazer um plantio do milho direto em cima dessas plantas rasteiras. E esse experimento também vai servir para a gente ver as possibilidades de usar essa planta rasteira no que a gente tem hoje de monocultura de soja, né? Os desafios nossos hoje são principalmente o manejo, a gente entender como que funciona, como fazer, quando fazer, a complexidade do sistema, porque acaba que a gente tem que saber muito bem de mais de uma espécie, e principalmente as máquinas para a gente poder otimizar mais todos os processos e realmente conseguir expandir esse sistema para uma larga escala. Alimentar o solo, deixar que o solo alimente as plantas, porque não é o adubo que vai alimentar diretamente as plantas, mas em todas as dinâmicas do solo vão disponibilizar os nutrientes para elas. Que a competição ela não existe quando se tem abundância. E o que precisa é a gente aprender a ouvir o que a natureza tem para dizer para a gente, que a natureza ela é sábia, ela tem todas as respostas e a gente tem que reencontrá-la para nos reencontrar, porque nós também somos a natureza. E aí todas essas coisas que a agrofloresta nos trouxe acabou mudando tanto a nossa visão sobre o sistema que a gente trouxe várias outras coisas, várias outras possibilidades, outras ideias para a lavoura de soja e milho também. A gente sempre fica falando que essa coisa da agrofloresta e tal, a gente fez um pouco uma lavagem cerebral no meu sogro também, que ele está gostando agora dessas coisas também, né, que é adaptar essas coisas de biológico na lavoura, né? E como que a gente fez o ano passado, ou já faz 2 anos, a gente não planta mais safrinha nas áreas do sequeiro, né? A gente planta uma cobertura de braquiária rosiziense, né? E no auge da seca, antes dela sementear, a gente poda essa braquiária para ela ficar verde o ano inteiro, né? E todas as coisas que a gente vai mostrar agora são técnicas que a gente tem feito em área total de lavoura, 100% da área. A adubação orgânico-mineral também, a gente esse ano, como primeiro ano, não aplicou nada de adubação química em todas as áreas, foi tudo pó de rocha, né, o itaxisto fosfato reativo e cama de frango. Esse aí é engraçado de ver que essa raiz, ela nasceu no monte do micaxisto, né, que é um pó de rocha. E nasceu lá e deu esse enraizamento e ficou um milho bonito, sem terra. Num monte de calcário ou de adubo, isso nunca aconteceria. Aí o manejo biológico que a gente tem feito de várias formas, tanto comprando o produto pronto, como ele já fazendo a multiplicação no farm, ou já germinado. E como primeiro ano a gente tem aprendido bastante, né? O ano passado a gente nem pensava ainda muito nessas tecnologias e já esse ano a gente tem aplicado elas e tem sido muito bom, né? E também não uso fungicida, né? E nitricoderma também não. E também a gente não usa um tratamento químico na semente da soja. Exatamente, a gente está com a mesma resposta lá e a ferrugem, eu nem sei o que é. A gente nunca viu a soja tão bem assim. E também a gente está aprofundando mais essa lógica do Soil Food Web, né? A gente fez o curso e o workshop em Brasília. E para aprofundar mesmo aquela questão que o Eduardo Martins falou na apresentação dele, né? Tipo, como eu trazer a biologia da nossa floresta, que está lá de reserva, para a nossa lavoura, né? Em forma de chá de composto e composto. Mas é também um universo assim que a gente precisa muita atenção, né? Tem que estudar muito. E acho que para ser um mestre aí falta muito, né? A gente está só começando. Essas são umas fotos do desenvolvimento da nossa soja esse ano. Ainda tem muito que melhorar, mas
dos históricos da nossa área, das nossas áreas, já foi assim um pulo absurdo de você ver a vida pulsar no solo mesmo, tanto nas raízes quanto na inoculação, assim, maravilhoso, realmente. E também em termos de custo, né? A gente reduziu o custo por 25% no total, né? Reduziu drasticamente, né, o químico e principalmente a questão da adubação. Ainda assim, a gente ainda não tem certinho quanto que foi mais viável economicamente, porque começamos a colher agora essa semana, mas visualmente a soja, meu pai mesmo fala que nunca viu ela tão bonita. Então aí umas fotos da lavoura no começo. E assim, esse ano a gente encontrou muito mais fungos aparecendo no nosso solo por a gente não ter feito uso de fungicidas, né? E é muito gratificante ver a vida prosperar nas lavouras e não o contrário. E queria trazer assim que para melhorar tudo, não há melhor nem pior dentro da agricultura sustentável. O que tem é muito trabalho a ser feito.